Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma live aqui da nossa série dessa época da pandemia. Nós vamos estar falando hoje sobre um assunto super interessante, que é emoções, felicidade. E eu convidei um psicólogo, psicanalista. Olá, Ronaldo, boa noite. Olá, doutora Otávio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Como Prazer vai estar as com coisas você. aí? A imagem está um pouquinho travada. Se você puder, talvez, abaixar um pouquinho a câmera. Você está me vendo bem? Pois é. Eu tô te vendo bem. Aqui pra mim tá travado o meu mesmo. Deixa eu É, ver o que aqui. será que aconteceu? Travou para Deixa eu... você? eu tô te ouvindo bem, mas pra mim tá travada a minha imagem. Será Você que as tá me... pessoas... Vou perguntar, as pessoas estão vendo nós dois bem? Olá, Você tá... pessoal. Você tá me vendo bem? Eu estou te Ou vendo, mas só, está travada a sua imagem. Travou a sua imagem. só o áudio que tá indo, né? É, só está aí no áudio. Travou sim para você também, é isso? É. Será que eu entrando de novo fica melhor? Isso, vai. Será? Então tenta, tá? Tá, vou fazer isso. Só um segundo. Ok, tá bom. Olá, pessoal, nós já vamos começar. O Ronaldo está aqui conosco. Nós vamos falar hoje sobre emoções, na verdade, felicidade. Aê! Olá, Eu tudo acho. bem? Tudo bom. Eu acho que o que deu problema foi na hora de aceitar aqui a solicitação, porque eu te enviei e você me enviou também. Tá Aí, certo. aí acho Agora que você está me travou. vendo bem? Está me ouvindo? Tá tudo Tô. certo? Tá perfeito. Então tá bom. Ronaldo, obrigado pelo convite, tá? Agradeço muito a Vai ser sua bacana. presença aqui conosco. Fala um Sim. pouquinho da sua profissão. Você é psicólogo, psicanalista? Isso, eu sou psicólogo, psicanalista e também sou analista institucional, né? Eu me graduei em psicologia na USP e o meu Aham. mestrado foi em psicologia institucional, que é quando a gente pensa, né, como a gente estuda, né, como que as instituições elas contribuem para a produção da subjetividade, né? Tá. E o meu mestrado foi na área hospitalar e desde até um pouco antes, né, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área. Está travada, desculpe. Diz que a sua imagem está travada. Ixi, ainda? Tenta Peraí. sair de novo. Vamos ver se você volta. Tá, só um minuto. Vamos lá. Agora vamos. Vamos lá. Vamos ver o Ronaldo. Vamos chamar de novo. Adicionar. Pronto, acho que Pronto. agora tá. Vamos torcer, né? Vamos. Internet, Wi-Fi, essas Pois coisas. é, aqui não costuma travar nas minhas lives, mas hoje parece que tá complicado aqui a internet. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, você E estava falando um pouco do seu trabalho, por favor, pode. isso. E aí desde então eu comecei a trabalhar como psicólogo hospitalar, já, né, Aham. dentro do hospital, com essa ideia de como que os hospitais produzem subjetividade, né, com os pacientes, né, e como que a gente cuida da saúde mental a partir das Aham. práticas, né, e das relações ali dentro daquela instituição, né. Certo. Aham. Uh, um outro dia a gente até pode falar com mais calma sobre Tem isso, não é muito o... assunto, tem muito É, assunto. mas aí, Vamos. depois disso, eu passei a trabalhar somente com consultório particular, que é o que eu trabalho hoje. Aham. Eu tenho o canal no YouTube, o Conversa Psi, Eu né? adorei, eu gostei muito, tem vários temas ali, Legal. super Sim, dinâmico, recomendar, porque é muito legal. Dei uma pesquisada esse fim de semana, parabéns. isso. E lá eu falo, né? Eu falo da psicossomática, eu falo da análise institucional, eu falo da psicanálise, que são as Aham. áreas de atuação com a qual eu Aham. trabalho, né? Tá Inclusive, certo. na nossa conversa aqui, né, um monte de coisas sobre a psicossomática, né, sobre essa relação corpo e mente, a gente pode aí Muito, muito. desenvolver muitas, Patologia tem várias patologias dermatícias muito sim, relacionadas.
Não, porque, na verdade, né, no embrião vem do mesmo né, ectoderma, tanto o cérebro quanto a pele. Mas vamos lá, o nosso tema Perfeito. hoje é felicidade. Eu achei Perfeito. incrível, porque eu fiz lá aquela perguntinha, você viu, e a nossa pergunta foi: Uhum. é possível ser feliz na pandemia? E eu fiquei Isso. surpreso porque deu 87% de pessoas dizendo que podem ser felizes na pandemia. Eu Você também. Eu ficou também. surpreso também? Eu Me também fiquei fala um pouco. surpreso. Pois é, porque normalmente, né, as pessoas têm falado muito da pandemia como um momento em que não vê a hora de sair de casa, de muita angústia, de muito sofrimento, né? Então, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi que tem gente que consegue, né, perceber que é possível, sim. Uhum. E também porque esse tema, no começo lá da pandemia, foi Uhum. curioso, né? Que eu trouxe essa questão em uma das minhas lives. Isso foi suscitado por uma jornalista que perguntou, né? E Uhum. aí eu respondi na hora. Não tem como ser feliz na pandemia, né? É um momento que é Primeira difícil, que resposta, vai nossa reação passar. é essa. E aí depois que eu comecei a entender o que, que era esse período de quarentena, o que, que ia acontecer de fato no mundo, eu Uhum. falei, não, não, vai ter que mudar essa resposta. Por quê? Né? Até naquela época, eu respondi a partir de um conceito de felicidade, né? Que Uhum. é um conceito de felicidade que vem desde os gregos. Né? Então, os gregos, eles entendem a ideia de felicidade como aquele momento que a gente não quer que termine. Né? Sim, Quando que a gente para sente ser eterno, né? quando que a gente sente que a gente está feliz? Quando a gente está fazendo algo que a gente Uhum. não quer que acabe, né? Então, quando a gente está com aquela pessoa que a gente não quer que vá embora, quando a gente Exato. está fazendo aquela atividade que a gente não quer que acabe, ou quando a gente está naquela viagem que a gente fala, nossa, eu gostaria de que ficasse um pouquinho mais, né? Uhum. Então, a felicidade ela poderia ser definida, né, compreendida por esse momento que a gente quer que dure um pouquinho mais. E aí eu Uhum. disse, quem quer que a pandemia dure um pouquinho mais? Né? Ninguém quer. Absolutamente, que Né? acabe rápido, nem quero que seja quarentena, diminua o Pois número. é. Uhum. Então, o momento infeliz é aquele que a gente não vê a hora que acabe. Né? É quando o aluno está dentro da sala de aula e não vê a hora que bate o sinal para ele sair correndo. Né? É. Essa é a infelicidade. Então, eu respondi dessa maneira naquele momento. Só que aí eu me dando conta de que do que está acontecendo com o nosso país, da gravidade da situação da doença, né? Porque isso foi bem lá no comecinho, né? Sim. Eu já fiz uma outra live e falei como ser feliz na pandemia, né? E aqui a Ah, gente está essa eu trazendo não vi, novamente, então. Eu preciso assistir essa, para ver se porque 60 dias depois a gente seguir alguma coisa. pois é, porque aí vem essa dimensão que é a nossa vida vai se transformar, né? Ok, uma hora a quarentena vai passar, mas a vida como um todo ela vai se transformar. Então, Claro. esse momento da quarentena, que aí foi quando eu comecei a falar sobre como ser feliz na quarentena, por essa linha. Esse Uhum. momento da quarentena é um momento de a gente construir esse amanhã, construir essa vida que vai ser. Então, Uhum. durante toda a nossa vida, a gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando. O E step é. agora é o momento e agora é um momento onde muitas pessoas, ou quase todas, né, eu estou generalizando aqui, mas obviamente vai ter as exceções, mas Uhum. é onde a gente vai poder parar o carro para trocar o pneu. Com certeza. Eu acho que é Então, uma grande chance. se a gente começa a perceber dessa forma, a gente começa a olhar para a quarentena e ver o que, que a gente pode tirar de bom dela. Então Claro. ela deixa de ser um momento infeliz e passa a ser um momento onde o que, que eu vou fazer agora e que vou fazer valer a pena agora, Claro. né? Claro. Então não é só matar o tempo, né? Porque muita gente tem falado, vamos matar o tempo, vamos se ocupar de alguma coisa, mas não, Uhum. algumas coisas que você precisa resolver na sua vida, algumas coisas que você precisa cuidar na sua vida que você nunca teve tempo para cuidar, ou que você Uhum. nunca pôde olhar e que agora você é obrigado a olhar. Né? Então, quando a gente pode olhar para a quarentena por essa perspectiva, a gente começa a entender nela um sentido,
né? E aí vem a outra coisa, né, que vem também desde os gregos, que o que é a felicidade ou uma vida feliz? É a vida que vale a pena ser vivida. Não é uma vida só de prazeres, mas é uma vida que tem sentido, né? Que vale a pena ser vivida. Essa vida que vale a pena ser vivida é aquela que, onde a gente encontra nela desafios que nos transformam. Claro, Então, claro. se eu entendo a quarentena como um desafio para me transformar, todo esse processo de sofrimento e de dificuldade passa a ter outro sentido. Passa a ter um sentido para que eu me construa no sentido daquilo que eu quero ser para o mundo, para a vida. Uhum, Então, o sofrimento ele ganha um lugar, ele não é algo do qual eu quero me livrar, mas é Ele nem- algo necessário para que eu Uhum, possa me transformar. Não aqui numa relação de romantização do sofrimento. Sofrer é ruim, claro que é. uhum. Dói, né? É, mas, Muito. mas é entender que o sofrimento ele tem uma função na nossa vida. É diferente de romantizar o sofrimento, mas entender Claro. a função. E é curioso, porque o sofrimento ele é a dor psíquica, né, doutor Otávio? Sim, é. E assim como a dor psíquica, ele tem essa função na nossa vida. E qual é a função da dor na nossa vida, doutor Otávio? Cicatrizar. A dor, ela serve para Evoluir, é mostrar, evoluir. ela serve para mostrar para a gente com o que a gente tem que se ocupar, Uhum, uhum. com o que a gente tem que a gente tem que cuidar. Porque se a gente não sentisse dor, a gente perderia a vida, né? Alô? Claro, Voltou? claro. Eu acho que A gente perde a vida. Se a Aham. gente não cuida da dor, a gente morre. A Com gente certeza. primeiro perde as coisas mais importantes que são na nossa vida e depois a Uhum, gente morre. Com a dor psíquica é igual. O uhum. sofrimento, ele tem uma função, ele tem um objetivo, que é mostrar para a gente o que é importante na nossa vida. E quando a gente está sofrendo, a gente tem que olhar para aquilo e cuidar daquilo. Porque quando a gente Com cara, começa a cuidar, concordo. quando a gente começa a cuidar do sofrimento, a gente Uhum. começa a entender que a gente consegue ser melhor do que aquilo, a gente consegue se transpor, né? A gente transcende o que a gente é para um Uhum. outro ponto. E a gente começa a chegar mais próximo daquilo que a gente idealiza para a gente, que é o nosso Concordo. desejo. Então, Uhum. por exemplo, muitas pessoas acham que o que elas querem para elas, para a vida delas, é o que elas gostam. Mas não é. O Já desce. querer, né, é Uhum. mais complexo. E muitas vezes a gente esconde da gente mesmo, né? Mas o querer, ele Boicota, tem se algo. boicota às vezes, né? Se A gente se boicota. boicota, É. a gente acha que a gente nunca vai chegar a ser, então a gente esconde, né, da Sim. gente. Mas o desejo, ele tem a ver com o que a gente vai chamar na psicanálise de ideal de eu, que é aquele sujeito que a gente idealiza ser, né? Aquela Uhum. pessoa que a gente pega e fala, nossa, eu gostaria de ser aquilo. Se E às projeta. vezes e às vezes aquilo está tão distante Uhum. que eu nem projeto no sentido de montar um plano para ser. É Eu tão. simplesmente desisto. Não vai adiante. Porque eu acho que eu nunca vou ser mesmo. Só que isso Uhum. gera uma relação consigo mesmo que é de autodepreciação. Uhum. Porque eu já me considero incapaz de ser aquilo que eu quero ser, então, sendo isso, eu nem vou atrás e nunca vou querer gostar de mim, enfim, eu não tenho Sim. como achar que eu sou uma pessoa interessante para mim mesmo, porque eu desisto de mim, né, nesse movimento. É triste, isso é Então, triste. Tristismo, gente, mesmo. Isso é. pois é, Uhum. e tudo isso é sofrimento. Aham. Né? Então, olha só, o sofrimento ele mostra pra gente para onde que a gente tem que olhar, o que a Uhum. gente precisa cuidar, né? Uhum. E nós, por exemplo, analistas, nós psicólogos, o que nós fazemos é ajudar as pessoas a cuidar desse sofrimento, é Uhum. olhar para esse sofrimento, é Entender e não minimizar, né? Eu acho que a questão é minimizar, fazendo entendimento. não não é Não? minimizar, doutor Otávio.
Faz Porque fundo. às vezes não dá para mim. Porque assim, diferentemente da dor física, o sofrimento, em muitas vezes, ele não precisa ser anestesiado. Tá, tá. Em alguns momentos, ele precisa, né? Porque quais são os momentos? Quando a pessoa não consegue mais trabalhar, quando ela não consegue levantar da cama, ou quando ela tem crises de ansiedade ou crises de pânico e ela fica improdutiva, ou ela chega num nível de sofrimento que ela não consegue mais pensar. Então, esse Depressão, sofrimento, a depressão seria um quadro depressivo, isso ou é um in-between? ó, sim, mas uma depressão leve talvez não precise ser medicada. Tá, tá. Nossa. Se ela não impede a pessoa de viver a vida dela, se ela não impede a pessoa de fazer a terapia dela, de entrar em contato com esse sofrimento, por exemplo, ela talvez E não precise. trabalhar, fazer atividade física, quer dizer, ela mantém uma rotina. É isso. Isso. Mas quando é da mesma forma que a dor. Quando que a dor ela tem que ser eliminada? Quando Uhum. ela coloca a sua vida em risco. O, Insuportável, uma so, dor insuportável, né? Tem o que. sofrimento o sofrimento da mesma forma. Ele Entendi. precisa ser anestesiado quando ele coloca a sua vida psíquica ou a sua vida social em risco. É aí que a Exatamente. gente é aí que a gente medica. É aí que Uhum. um psiquiatra entra em ação para Uhum. que, de fato, seja feita uma medicação que ajude essa pessoa a retomar minimamente as suas Uhum. condições de enfrentar a própria vida. Mas ela só vai enfrentar se ela enfrentar o sofrimento. É. Aí, Ter consciência do diferentemente, sofrimento e procurar ajuda, né? Eu acho que tem que ter a pois consciência disso, é. que às vezes é difícil de ter, né? E olha, isso sim. E curiosamente, o nosso papel de analista é ajudar a pessoa a identificar o porquê esse sofrimento está ali, o que faz Claro. ela sofrer e ajudar Uhum. ela, como que ela vai lidar com aquilo, ajudar ela nessa travessia. Mas quem Uhum. faz a travessia é a pessoa. Também acredito, Então, é. As então ela pessoas não ficam pode. pensando, acham que não é capaz. E vocês, como terapeutas, acho que tiram, deixam uma Isso. clareada, né? E dá a facilidade. Essa a questão. Então não é fugir do sofrimento e nem minimizar, é Uhum. encarar. Então, o Sim. vetor é outro, né? Porque quando a gente pensa em minimizar, a gente pensa sempre em algo que é menos, algo que. Não, quando a gente pensa na análise, a ideia é ir de frente, é confrontar o sofrimento. E crescimento, né? A Cristina Monteiro está falando exatamente. Acho Isso. que é uma forma de crescimento fazer, né? Fazer uma passagem mesmo para um outro estágio de entendimento. É muito, Sim. muito legal. Então, aí, pensando tudo isso que eu estou dizendo, né, para esse momento da pandemia, como que a gente pode entender o sofrimento que a pandemia traz para a gente pensar a nossa vida? Acho que esse é o caminho. Uhum, Né? uhum. Então, a gente está vendo que a gente está perdendo um monte de coisas. Né? A gente está perdendo a possibilidade de abraçar as pessoas que a gente ama a hora que a gente quiser e bem Saudade entender. disso, né? De beijar, de abraçar, de estar junto. Que Coisa que é tão valiosa para a gente e que a gente não valorizava simplesmente. tanto. Não A valorizava. gente. É como oxigênio, né? A gente Aqui tá não precisa fácil. pensar. É o que mantém a gente vivo, mas a gente não. Tá tudo bem, porque né, nunca faltou. Claro, claro. E nesse momento a gente está percebendo o quanto que faz falta, né? O quanto faz falta esse contato humano, o quanto que as nossas relações muitas vezes estavam tão superficiais, né? O quanto Muito. que a gente deixava de ver as pessoas que a gente ama só Uhum. porque a gente tinha outras coisas para fazer e agora a gente sente tanta falta de ver e tocar. Estava no automático e de repente a gente não sabia o quanto é bom, o quanto é gostoso estar juntos. É, é uma Né? é um momento incrível, acho que de nós todos, o mundo todo, né, sairmos melhor disso, né? E essa coisa de se sentir seguro. E o quanto que hoje a gente passa a se sentir inseguro, né? Até fiz um vídeo da paranoia Adorei esses isso. dias, Depois eu quero que você fale um pouco de né? paranoia, porque O quanto que a gente hoje está preocupado, extremamente preocupado com tudo, né? Por uma questão de proteção necessária, não porque a outra pessoa quer fazer o mal a gente,
porque ela deseja nos fazer o mal, mas porque ela pode estar super bem, assintomática, e ela passar um vírus para mim, que também para mim não vai fazer nada, mas que pode levar uma pessoa que eu amo a óbito. Então, Exatamente. Eu acho que a paranoia das pessoas no sentido de ter esse inimigo invisível e não sabemos. Mas até que ponto essa paranoia, vamos dizer que ela é normal? Que ponto ela deixa de ser saudável, digamos assim? Não dá para mensurar muito? então, é difícil, mas vamos lá, a gente pode traçar aqui algumas linhas interessantes e importantes para se considerar, né? Primeiro, é importante que... Por que o isolamento social hoje ele é tão importante para o psiquismo também, inclusive? Sim. Porque em casa é o momento onde você vai poder estar seguro, né? É o momento onde você vai poder relaxar, né? De pensar se você tocou em alguma coisa, que você precisa higienizar a mão antes de tocar o rosto, os olhos, nariz, boca. Você está protegido no seu casulozinho, você está protegido. Pois é, então se você cuida, você pode ficar mais tranquilo dentro de casa. Então, por exemplo, eu ouvi relatos de pessoas que mesmo estando em casa e morando sozinha, a pessoa estava lavando a mão toda hora. Loucura. A ponto de ficar a mão em carne viva mesmo, dolorida, né? E completamente desnecessário, né? Então, nesse ponto, né, já não precisa de tanto, né? A gente até tá se falando muito de lavar a mão, mas, por exemplo, lavar a mão é porque as pessoas nunca lavam, né? Não é que elas... Não tem o hábito de tantas vezes ao dia. Isso vai ficar. A máscara Isso vai ficar. Vai ficar. Isso. Então, uma casa... Porque isso que tem que se pensar, né? Se você mora sozinho, você sabe tudo que entrou ali, né? Você não precisa lavar a mão toda hora. Agora, se você mora numa casa que tem várias pessoas entrando e saindo, essas pessoas não têm o hábito de higiene, elas não lavam a mão a hora que chegou da rua, acabou de chegar da rua, lavou a mão, tal, se cuida. Então você vai precisar lavar a mão sempre, né? Por quê? Porque é uma outra condição, né? Essa é o contexto que vai dizer se o seu cuidado está excessivo ou não, né? Então, a gente tendo esse momento onde a gente pode relaxar, a gente pode dar uma diminuída nessa preocupação, isso é o principal. Inclusive, quando a gente fala de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada, ou quando a pessoa está o tempo todo ansiosa, o que significa? Né? Consegue equilíbrio, ela está sempre pensando no amanhã. Sempre isso. Amanhã, né? Excesso de amanhã. Isso, e excessos de preocupação, né? O que é a preocupação? É quando você se ocupa antes do necessário, né? Então você fica, né, preocupado. Você se ocupa antecipadamente, né? Da coisa. Então, gera sofrimento isso, gera sofrimento. E um sofrimento muitas vezes desnecessário, que não é esse sofrimento que a gente está falando aqui, né? Que é o sofrimento que transforma, que faz a gente, né? Mas no transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, pode ver que o próprio nome fala ansiedade generalizada, que é quando a pessoa fica tão ansiosa que ela acaba tendo crises de ansiedade, né? Ou crises de pânico. O que acontece? A gente tem, né, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático é o que faz a gente ligar, né, esse estado de alerta da ansiedade. Então, dilata a pupila. Isso, que é importante, que prepara a gente para um perigo, né? E que a gente fica mais atento, fica em estado de alerta, a gente fica com uma tonacidade muscular maior, né? Então, todo o nosso corpo se prepara para o perigo. Só que se esse perigo, ele nunca vai embora, ou se a gente acha na nossa cabeça que ele nunca vai embora, né? A gente está o tempo todo... A gente está o tempo todo aqui, né? Então, pensando que o nosso limite aqui, vou até usar a minha tela aqui. O nosso limite aqui, a gente está o tempo todo aqui, ó. Então, cortisol, qualquer coisinha... Cortisol. E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele começa a trabalhar num nível que a gente não aguenta mais. E ele começa a estourar a tampa da panela, que são as crises de ansiedade. Então, o mais importante não é que isso aqui suba, mas é que isso aqui desça.
E quem faz isso aqui descer é o sistema parasimpático, que é quando desliga a chave. Que é quando a gente sente aquela coisa... dicas para desligar. Você tem alguma dica? Meditação, exercício, fazer terapia? Fazer terapia é importantíssimo. Fazer terapia é importante. Eu vou chegar em algumas dicas. Mas só deixa eu explicar por que é isso aqui. Que é quando a gente sente que a gente não precisa mais se preocupar. Com certeza. Então, entender a ideia, o conceito, é até mais importante do que a dica. Porque a dica, ela pode não agir naquilo que está deixando a gente ansioso. Mais importante do que fazer qualquer coisa, faz um yoga, faz uma meditação, é agir naquilo que é o perigo. É se perguntar o porquê que eu estou assim. Antes de tudo, é perguntar por que, afinal, eu estou achando que vai acontecer alguma coisa? Tem alguma coisa importante para acontecer e que eu preciso me preparar antes? Eu estou nervoso por quê? Né? Eu estou ansioso por quê? Para que eu estou... Qual é o perigo, afinal? Né? Para conseguir entender. Né? Um diagnóstico da situação. É ter esse entendimento. Pois é. Pois é. E muitas vezes a pessoa consegue fazer isso sozinha. Né? Mas muitas vezes, até mesmo na análise, na terapia, a gente pergunta e o paciente fala, não, eu não sei. Bom, então vamos lá. Me fala o que te vem à mente, né? Que é o processo ali próprio da livre associação, né? E aí começa a ir, vai indo, e a pessoa começa a falar de uma série de preocupações que ela tem e que ela nem se dava conta do quanto aquilo estava preocupando ela. Né? Então, família, hoje pode ser o coronavírus, pode ser a questão financeira, pode ser a questão de emprego, pode ser, enfim, um monte de coisa. Relacionamento, né? Um monte de coisas que podem estar preocupando. Mas tem uma outra coisa que é um pouquinho diferente dessa ansiedade, né? Mas que também é par e passo, né? Está ali lado a lado, que é essa ideia da desorganização psíquica. Tá? Nesse momento de pandemia, o que pode estar acontecendo com muita gente é, por haver uma mudança do espaço e do tempo, isso levar a pessoa a uma desorganização. Então, eu venho falando muito nos meus vídeos que há uma correlação entre organização psíquica e organização corporal. Tá? Há também uma que daí a gente pode até falar depois num outro vídeo sobre a questão do sistema imunológico, porque o sistema imunológico ele se desorganiza também quando a gente está desorganizado psiquicamente, né? Enfim, mas eu vou falar aqui dessa organização de espaço e tempo. Né? Quando a gente está desorganizado emocionalmente, quando a gente está muito preocupado, ou quando a gente está muito triste, ou a gente está num processo de luto, ou qualquer coisa do tipo, a gente tende a se desorganizar no tempo e no espaço. Como assim, Ronaldo? A gente perde hora, a gente não sabe que horas vai são, a gente não sabe onde a gente deixou em alguma coisa, ou a gente está indo para algum lugar, a gente se erra o caminho, a gente fica meio avoado, né? A gente fica meio perdido, meio desorganizado. E é verdade se a gente se desorganiza no tempo e no espaço, a gente tende a se desorganizar emocionalmente também. Com certeza. E isso é uma coisa que poucas pessoas percebem, né? E que é importante a gente trazer aqui. Então, nesse momento de pandemia, o que acontece? A gente tinha uma organização antes, né? Que a gente tinha, de manhã a gente acorda, sei lá, tem uma série de rituais, sai para o trabalho, trabalha, vai para o almoço, né? Tem vários blocos. Começo, meio e fim, né? O dia tinha um começo, meio e fim. E que daí quando você está voltando para sua casa, você já vai desligando, o seu corpo já vai entendendo, né? O sistema parasimpático vai ligando, o simpático vai desligando. Então você vai abaixando, quando você chega em casa, você janta, você toma banho e dorme, ou faz alguma coisa antes, enfim. Mas você tem aquele ritual. Quando a gente perde isso, quando o dia vira um contínuo, a gente se desorganiza no tempo. A gente já não sabe mais a hora que a gente acordou, o que vai vir depois, o que vem... E se isso acontece, a gente tende a se desorganizar psiquicamente. Então a minha dica aqui, a primeira delas é que vocês possam, quem está assistindo aqui, organizar
se organizar no espaço e no tempo, né? Então, procura ter mais ou menos, não precisa ser extremamente rigoroso, mas procura ter mais ou menos um horário para acordar. Tenha mais ou menos um ritual no seu dia. Então, coisas que você faz quando você acorda, coisas que você faz por aquilo que possa ser a sua manhã, né? Não precisamos ser aqui ditadores no tempo, né? Mas um exercíciozinho de manhã acorda bem. Eu acho que ajuda muito a atividade Pode física. ser. E não ficar de pijama o dia inteiro, né? Isso não tem nada Isso. mais depressivo do que... Eu acho que tem que tomar banho, fazer exercício e colocar roupa como se fosse para a vida fora. Isso acho que ocupa, organiza. Você se preparar para o seu dia, né? Então, por exemplo, trocar de roupa. Quem gosta de se maquiar, mulheres, se maquie, né? Faça o que você gosta. Eu levanto e põe perfume depois. Isso, faça. Isso é muito legal. Faça o que muda o ambiente, aquilo que dá. Porque nós somos animais, nós precisamos, né, das sensações para entender que algo mudou. Né? Isso ajuda muito a gente. Então, se a gente puder mudar de ambiente, então, pessoas que moram em casas ou apartamentos que têm essa possibilidade, então muda de ambiente. Então, acordou, não fica na cama, trabalha numa mesa, trabalha num escritório, se você tiver essa possibilidade, numa escrivaninha, né? Faça isso. Né? O momento de relaxar, escolha um espaço para relaxar. Né? Depois que você trabalhou, escolha um espaço para relaxar. Não fique na cama, deixa a cama só para dormir. Né? Por quê? Porque isso o corpo vai entendendo que ali é o momento de dormir, ele vai se preparando para aquilo. Então, só que a gente sabe que no Brasil, né, não é todo mundo que tem 3 espaços para, né? Então, aí vem a dica para essas pessoas. Então, se você mora num estúdio que você só tem a sua cama, por exemplo, se você tiver uma cadeira, uma mesa para trabalhar, já ajuda muito. Né? Então, acorda de manhã e muda aquele espaço. Arruma a sua cama, abre a janela, né? Muda a iluminação, iluminação é importante. Para o vírus ir embora, é muito importante. Passa perfume, então o sensorial, olfativo. Né? Aí a hora que você for, desligou, né? Tem pessoas que gostam de tomar um banho para relaxar, por exemplo. Né? Pode ser para acordar ou pode ser para relaxar. Faz o seu ritual de relaxamento, muda o cheiro do lugar de novo, muda a luz do lugar de novo. Né? Então, coloca uma luz mais fraquinha, né? Coloca quem gosta de cheiros, né? Então coloca uma essência, coloca um incenso, alguma coisa que dê essa sensação de que você está num outro ambiente novamente. Isso vai ajudar muito. Eu dou o nome disso de isolamento criativo. Com certeza, com certeza. Casa que eu não percebia que existia, quer dizer, são descobertas que eu nunca usei tanto na minha casa. Então esse isolamento criativo, e aromas, sensações, eu acho incrível, incrível. Desculpa te cortar. Perfeito. Não, é isso mesmo. Perfeito. E quem mora com, por exemplo, quem tem filhos, né, quem mora com mais pessoas, não vai dar para fazer isso sem ter uma negociação na casa. Então, é importante negociar com as crianças, com o marido, com a esposa, com quem morar na casa, como vai ser... Tem muito atrito, né? Porque nunca se ficou tantas horas no mesmo ambiente, quer dizer, tem tido aí dificuldade. Pois é. E muitos atritos, Otávio, de casal, sobretudo de casal. Porque quando mora só o casal... Muitos casais têm uma ideia de que não, agora nós vamos ficar juntos 24 horas por dia, vai ser só o amor. E não vai ser, vai ser um inferno. Por quê? O que acontece? Porque o que acontece? Nós somos, como eu disse, né? Nós temos uma origem animal. Ser humano é, de alguma forma, a gente poder negar a nossa animalidade, né? Mas a gente não pode negar ela por completo, né? A gente tem que compreendê-la para aí sim superar a nossa animalidade, né? Que nós somos territorialistas, né? Então, se eu tô... o que acontece? Se eu estou trabalhando no mesmo ambiente que o meu parceiro ou minha parceira está trabalhando, né? E essa pessoa, ela começa a fazer barulho, isso começa a me incomodar. Claro, extremamente.
né? Território marcado, não é? E ter maturidade, maturidade é saber que aquilo me incomoda e que eu vou ter que conversar com a pessoa e a gente vai ter que negociar os lugares. Então, Mas é que se nunca tem essa... existiu essa situação, né? Então tudo é muito Pois novo, é, é tudo muito pois novo. é, E pois é. E aqui o que tem acontece? uma coisa engraçada que o senhor Coelho escreveu. Gente, quem sobreviver a essa quarentena pode casar. É bem isso. Pois é, porque muitos casais acham que se eles estão entendendo que tá difícil porque eu quero trabalhar e a outra pessoa está fazendo barulho, é porque eu não amo a outra pessoa. Não, gente, não tem a ver com isso. Tem a ver que é normal você não querer estar no mesmo espaço trabalhando com o seu parceiro ou a sua parceira e essa pessoa está fazendo barulho, que está tudo bem, que você vai se incomodar, isso vai tirar sua atenção. Então, se houver essa possibilidade, combinem. Então, você fica trabalhando em tal lugar, eu trabalho em tal lugar. Tal hora é o momento que a gente vai parar e vai ficar junto. Então, ficar junto passa a ter valor, né? Então, porque se fica junto o tempo todo, também é um contínuo que Basta, perde né? seu valor. Nós não nasceram juntas, eram chipófagos. Ninguém nasceu chipófago. É exatamente Isso. isso. Os espaços precisam ser respeitados. E, Isso. E com as crianças também. Então, se puder haver uma rotação de lugares, é melhor ainda, porque começa a dar essa sensação do período do dia para a criança. Isso ajuda muito. Então, se você falar para a criança, olha, você pode assistir TV de manhã, à tarde você vai ficar no seu quarto fazendo tal coisa, estudando, não sei. Enfim, se ela muda de ambiente durante o dia, a criança vai dormir melhor à noite. Assim como o adulto. Por quê? Porque ela vai entender a hora que chegou o fim do dia, que ela vai começar a desligar, que ela vai começar a se desacelerar, para que ela possa dormir tranquila. Isso vai servir para todas as pessoas, né? Tendo também, reserve um período, que pode ser o período da noite, o período de desacelerando, né? O período para estar todo mundo na família, para cuidar dessas relações, né? É o período onde a gente mais vai precisar cuidar das relações familiares, né? E cuidar das relações familiares é o que eu estou falando, né? Cuidar do sofrimento, né? Cuidar das relações é encarar que não dá para ser o tempo todo bom com todo mundo, que precisa ter regra, sim, que precisa respeitar o espaço um do outro, que precisa cuidar para que. E cuidar precisa de conversa, não tem outro jeito. Né? É encarar coisas e assuntos que nunca se conversou até hoje e que vai precisar tem conversar. dificuldade, exatamente. Elas conviviam tão pouco, só algumas horas, né? E aumentou demais a incidência de agressões físicas. E uma colega nossa é amiga de uma médica legista que falou que realmente o número de mortes por depressão, suicídio e agressão física. É muito triste isso, né? Esse outro Sim, lado. feminicídio, sim. É, Sim. Uma regra, inclusive, para as brigas, que todo mundo possa ter uma regra desse tipo em casa, que é o que eu chamo de parar, parou. Sabe assim? Como é? Que tenha um acordo no casal, principalmente com o casal, mas que tenha um acordo que é de quando vocês perceberem que vocês estão aumentando a voz, que está saindo do controle a conversa, que vocês possam combinar de parar a conversa. Por que isso? Isso só pode ser combinado antes. Por isso eu estou falando de um combinado. Porque que acontece? Quando entra numa discussão, o casal tende a querer esgotar. E às vezes os ânimos estão num nível, o estresse está num nível, porque assim, o estresse, né, quando a gente está estressado, a gente perde a capacidade de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está querendo nos dizer, porque às vezes o outro não consegue nos dizer, mas ele está tentando. Né, e a gente não está entendendo, então o negócio vai... O nível de Isso, então... auditivo vai ficando insuportável. Pois é, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando um fala, olha, eu não quero mais conversar, isso é motivo para a conversa piorar, entendeu? E daí, como assim você não quer conversar? Volta aqui, vamos falar. Então, precisa ter um acordo, né, de parar, parou.
Mas o acordo de parar parou não significa que a gente nunca mais vai voltar nesse assunto. É uma Né? negociação, né? Podemos dar uma pausa. Porque senão parar parou passa a ser assim, tem um o acordo tem que ser dos dois, qualquer um pode falar, e que ambos precisam respeitar para que num outro momento, onde os dois, quando os dois estiverem um pouquinho mais tranquilos, eles possam voltar sem tanta agressividade, sem tanta, né? Mas não que isso signifique que um manda e o outro obedece na relação. Por isso tem que ser um acordo, e não no momento que está brigando. Né? Porque no momento que está brigando, ninguém mais está ouvindo ninguém. Então não vai Ninguém ter como fazer esse tipo. né? Ninguém vai ter razão. Eu acho que foge um Isso. pouco desse controle. Então é importantíssimo, porque muitos casais não percebem quando eles entram numa relação onde já está violenta. Né? Porque começa a entrar num crescente que nenhum dos dois acaba percebendo. Então é importante ter isso. É importante poder ter um combinado de que se vai só se conversar enquanto ninguém estiver gritando com ninguém. Porque depois do grito pode vir uma agressão física, pode vir. Essa agressão física ela pode aumentar e ela pode virar justamente um feminicídio, um É que a gente homicídio. não sabe exatamente até onde isso tudo está indo, né? Por quanto tempo, quando se vai retomar a vida. Essa coisa do se reinventar, do se ressignificar. Acho que as pessoas estão tendo alguma oportunidade, mas não sabe quando. O que você sugere aí como algumas possibilidades, né, dessas transformações mesmo? Perfeito. Bom, como eu estava dizendo, né, a felicidade ela tem a ver com aquilo que a gente quer ser na vida. Se a gente está na direção do que a gente quer ser, ou se a gente está próximo daquilo que a gente quer ser, né, tipo, o meu ideal de eu é muito próximo do que o que eu sou, a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Se está muito distante, eu começo a achar que eu não posso conseguir, que eu não... Enfim, eu tenho há uma tendência de eu começar a desistir, né? De eu ter uma postura melancólica diante da vida. O que é a melancolia, né? Eu achar que eu não posso ter aquilo foi tirado de mim, né? E eu não sei ao certo que foi tirado de mim, então eu vivo um luto, entre aspas, um luto que não acaba nunca, né? Então é uma dor enorme, enfim. Mas vamos lá. Em linhas gerais, se você vai precisar se reinventar, que você possa olhar para a sua vida e perguntar para você verdadeiramente, se você não precisasse se preocupar com dinheiro, se você não precisasse se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, né? Tudo que te impede de fazer as suas escolhas, o que você Expectativa, né, que queria, as pessoas têm em cima da gente, né? ou o que você quer cumprir em relação às outras pessoas, né? Que você quer atender, as expectativas que você quer atender. O que você gostaria de ser na sua vida? O que você gostaria de fazer? Quem você gostaria de ser? Né? É evidente que o mundo ele não é uma coisa que a gente simplesmente pode ser e pronto, acabou. Né? Mas isso vai dar um norte. Né? Isso vai te mostrar qual é, afinal, esse ideal de eu. Ou algo mais próximo do que pode ser esse ideal de eu. E desse modo, você pode começar a olhar para aquilo e né, ver a distância que está do que você é hoje, né? E começar a ver o que na sua vida você precisa mudar. Qual caminho, qual plano você vai precisar ter. Né? Então, algumas pessoas podem falar, eu gostaria de ser médico, porque eu quero cuidar de pessoas. Mas eu já estou com 30 anos, eu não vou fazer uma faculdade de medicina. Bom, mas o que de fato, a questão não é ser médico exatamente, mas o que de fato em ser médico atrai você? Claro, Né? claro. É cuidar de pessoas, é salvar vidas, né? Tudo bem, você pode até não ser médico, mas você pode cuidar de pessoa. Você pode cuidar de pessoas e você pode salvar vidas mesmo não sendo médico, se esse for o foco.
Uhum. Mas, não, mas tem uma questão de status da profissão e tudo mais. Bom, se o que se desenha para você unicamente é ser médico, então Uhum. por que você não vai atrás disso, independente do tempo? Claro. Independente do tempo. Né? Aí você começa a fazer escolhas com você mesmo, né? Ah, não, mas o tempo é mais importante. Então, se o seu objetivo é salvar vidas, você não precisa ser médico, você pode ser bombeiro, você pode ser enfermeiro, você pode ir por um caminho mais curto, de Uhum. repente. Mas se esse é o único caminho, a vida é só uma, Vai né? logo atrás desse sonho, né? Vai! Porque se você for médico com 50 anos, aquilo vai te trazer uma realização Uhum. pessoal que vai valer a pena. Claro, claro. Então, esse momento onde a gente está podendo parar para trocar o pneu, né? Não vai precisar trocar o pneu com ele andando, com o carro andando, é o momento de fazer esse tipo de pergunta para si mesmo. Uhum. Então, se eu não estou contente como estava a minha vida antes, ou se tinha coisas para mudar, agora talvez seja o momento ideal para se transformar. Claro, claro. Né? E essa questão da ajuda também, do altruísmo, eu acho que foi desenvolvido a situação, né? Agora, existem vários tipos de ajuda, né? Já que você estava falando de você médico para ajudar as pessoas, essa questão do altruísmo. Quer dizer, algumas pessoas Uhum. passaram a perceber o outro, vamos ajudar de alguma forma. Como é que é isso? Bom, acho que a ajuda ela é solidária, né? Tem a questão solidária antes de tudo, que obviamente sempre quando a gente pensa em solidariedade tem essa dimensão da empatia. Então, Sim, né? Eu tô vendo que eu posso mais do que a outra pessoa, então eu vou lá e eu ajudo ela, né? Porque eu percebo que as coisas vão ficar muito difíceis e tal. Então eu acho que isso é importante, é fundamental, mas muitas vezes a ajuda ela vem num lugar, né, que é de eu não olhar para si mesmo, né? uhum. Isso tem que tomar cuidado, né? Eu sempre falo de uma que vem também desde a filosofia grega, né? Eu gosto muito dos gregos, tá nítido Esses aqui gregos são já. bastante importantes. Mas que é o comportamento ético, né? Para os gregos, tem 4 princípios básicos, né, no comportamento ético. O primeiro deles, e eles não podem ser invertidos, tá? O primeiro deles é impedir que o mal seja feito a você mesmo, né? Então você não faz o mal a você e você Uhum. tem o dever de impedir que alguém faça o mal a você. Claro, claro, Segundo, não fazer o mal a ninguém, e, na medida do possível, impedir que o mal seja feito a alguma pessoa. claro. Só o terceiro, olha que curioso, Otávio, só o Qual é? terceiro é fazer o bem a você mesmo. Só o Só o terceiro. terceiro? E eu vou explicar por quê. E o quarto, fazer o bem às outras pessoas que você puder fazer. Por que isso? Porque o comportamento ético, ele está calcado, ele é diferente da moral, né? Que a moral ela está pronta dentro de uma estrutura de pensamento. O comportamento ético, ele é uma relação de poder consigo mesmo, onde a gente tem que pensar a cada situação específica que conduta que a gente vai tomar. Não está pré-determinado que está certo, está errado, né? Tá. Isso é a ética. Então, qual que é a ideia da ética? Para os gregos, o ético, só uma questão, ethos, ethos, em grego, é o ser em si. E o sujeito ético é aquele que pode ser seguido por todos por ser quem ele é. Porque se todo mundo for igual àquela pessoa, o mundo vai ser um mundo melhor de se viver. Essa é a ideia. Então, por que não permitir que o mal seja feito a você? Porque se todo mundo no mundo impedir que o mal seja feito a si mesmo, para ele, a gente vai viver num mundo onde o mal vai ter muito menos chance. Com certeza. Uhum. Entende? E ninguém melhor do que você mesmo para saber o que te faz mal. Não tenha dúvida. A gente acha que alguma coisa faz mal para outra pessoa, mas só a pessoa sabe se faz mesmo ou não. E tem essa noção exata, né? Só nós mesmos podemos ter.
Então, é só a gente que pode impedir o mal de ser feito a nós mesmos. Mas algumas pessoas não vão conseguir. Então, cabe a nós não fazer o mal a ninguém e ajudar as pessoas a perceber quando o mal está sendo feito a ela. Né? Impedir o mal de ser feito. Né? Por quê? Porque dessa forma o mal se reduz. E o objetivo é viver numa sociedade que é melhor. E aí, o terceiro é fazer o bem a mim. Por quê? Porque se o que eu faço bem a mim faz mal a outra pessoa, eu não devo fazer. Em hipótese alguma. Né? Mas se eu faço o bem que eu faço a mim faz mal a mim mesmo, bom, eu tenho um conflito aqui de se faz bem ou se faz mal. Né? Mas antes de tudo eu tenho que pensar em mim, porque só eu posso saber o que faz bem a mim, de verdade. Maravilhoso, é. E em quarto e por último, é ajudar as pessoas a fazer o bem a elas, ou fazer o bem às outras pessoas. Por quê? Porque eu também não sei o que faz bem a outra pessoa. Eu tenho que sempre perguntar para ela. Porque às vezes o que eu acho que faz bem para ela faz mal para aquela pessoa. Então, o último é fazer o bem a outra pessoa. Então a gente tem que pensar o altruísmo como uma coisa que tem que estar dentro de uma conduta ética. Né? Porque se eu faço bem a uma pessoa que faz mal para mim... Pelo amor de Deus, né? Não. Ou aquela ação me coloca em risco, eu tenho que tomar cuidado. Claro. É aquilo que a gente vê sempre, né? Agora a gente não está mais andando de avião, ninguém está, né? Muito provavelmente. Vontade é por terminar o 3 de Guarulhos. Oi? Abstinência total de viagem, quer dizer, a possibilidade de sair desse casulo... Nos aviões, por exemplo, quando a gente sobe, que em todo voo, os comissários de bordo falam? Quando caírem as máscaras, o que você faz? Coloca primeiro em você. Primeiro você, para depois cuidar da criança. Pois é! Essa é a lógica. A gente não pode colocar a máscara primeiro no outro. Não, a gente tem que colocar na gente. Isso não é egoísmo. Isso é uma ideia de que se a gente não ajuda a gente mesmo, a gente é mais um no mundo que vai estar precisando ser ajudado. Isso não tem lógica, é horrível, não faz sentido. Então, toda ajuda, ela precisa antes ser pensada se você realmente está podendo ajudar. Né? Se aquilo não é um movimento seu de simplesmente não olhar para você. Né? De não olhar para as coisas que você precisa cuidar em você. Não estou aqui também fazendo uma apologia que não se ajude as pessoas. Eu acho que é importante. Esse momento a gente vai precisar muito, né, desse movimento de solidariedade. Mas esse movimento de solidariedade tem que ser refletido. Né? Porque senão a pessoa entra num movimento em que a vida dela, ela não cuida da vida dela. Ela cuida só da vida dos outros. Teria isso pode ser dela está ajudando o outro, com compensação que ela não fez em outros momentos e agora ela foi estimulada a fazer. É um pouco de... Né? Pode ser. Tem uma coisa que a gente chama de compulsão, reparação compulsória, né? Tipo, uma compulsão de reparação. Tá. Então, em alguns casos isso pode acontecer, né? A pessoa se sente muito culpada por ter uma boa condição socioeconômica, ou por ter uma profissão bacana, ou por ter uma vida que ela gosta, ou culpada por algo que aconteceu na vida dela e que ela se culpa, e ela faz um movimento de reparação compulsória, né? Que é essa, que ela não consegue não fazer, né? não se colocar nessa situação, para, de algum modo, redimir essa culpa, né? Dar uma baixada nessa culpa que ela sente. Esses são casos muito específicos. Eu procuro nunca generalizar ou falar dessa forma, né? De tipo, é sempre isso. Não é sempre. Né? Em alguns casos pode ser isso, né? Em alguns casos muito específicos, tá? E pode acontecer também. Mas não é. Mas acho que tem um monte de perguntas que eu tô vendo aqui chegando aqui. Eu tô falando. Talvez a gente já tenha.
E a gente está quase acabando. O Coelho pergunta, como É, praticar o autoconhecimento? Alguma dica? Pois eu acho que quando aprendemos a identificar as nossas limitações, entendemos melhor como ajudar os outros e reconhecer que não somos super-heróis. Boa essa pergunta, hein? O que você diria para o Coelho? peraí, deixa eu... Ai, caramba, acabei fazendo uma bobagem aqui, só um segundo. Aqui, voltou. Ah, ai, saiu de novo. Alguma dica? Praticar o autoconhecimento, né? Isso. Pois acho que quando aprendemos a identificar melhor como ajudar os outros, reconhecer. Putz, está saindo toda hora aqui. Pergunta Que não aqui. somos super-heróis. Bom, o autoconhecimento ele é uma coisa que é infinita, né? Não acaba nunca. Como que eu tiro aqui agora as pessoas dos comentários? Bom, aqui ficou minha Vai. tela inteira. Bom, vai assim mesmo. Sim. O autoconhecimento ele é uma coisa infinita, né? Quanto mais a gente conhece da gente, a gente vai percebendo o quanto a gente ainda não conhece, né? É como uma bexiga, né? Limitado. Qual é o limite, né? A imagem da bexiga é interessante, né? Porque serve para todo tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento interno, que é o que os gregos também chamavam de sabedoria, né? Que para os gregos, sabedoria não era aquele conhecimento de informações, de aplicabilidade das coisas, né? O know-how. Não, era o conhecimento que você tem sobre você, sobre o seu lugar no mundo, sobre, né? A sabedoria seria isso. Uh, Uhum. e para todo tipo de conhecimento, quanto mais a gente sabe, é como se fosse uma bexiga que vai entrando ar, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai, ela vai aumentando, ela vai aumentando, vai aumentando. Tudo que a gente está colocando aqui dentro é o que a gente sabe. Mas aí, quanto mais ela aumenta, a superfície dela de contato com o externo aumenta também. A gente vai percebendo o quanto que a gente ainda não sabe, né? Muito grande, é muito espaço. Então, o movimento de autoconhecimento, ele nunca termina. E as perguntas, elas sempre existirão perguntas, né, que se possa se fazer. Todo conhecimento, todo autoconhecimento começa com perguntas que a gente faz para a gente mesmo. Do tipo, por que que eu quero isso? Por que que eu estou nessa situação? Por que que eu não consigo sair disso? Né? Por que que isso está acontecendo comigo? Não no sentido de colocar a culpa em Deus, no mundo, Não, não. mas Sempre externa a culpa, né? Não. mas de se perguntar qual é a minha parcela de responsabilidade para eu estar onde eu estou, né? Uhum. Não aqui dizendo também que não, existem condições sociais que determinam muita coisa, sim, que para uma Uhum. pessoa que nasce numa favela, numa casa que tem Ah, 5 pessoas, a vida vai ser muito difícil para ela, com certeza. Não estou dizendo que, não estou ignorando isso. Mas claro. para a gente começar a pensar o que de nós tem, qual é a nossa parcela de responsabilidade para a gente estar onde a gente está. Isso é o início desse processo de autoconhecimento. Uhum. Boa dica. Você não acredita, nós já acabamos o tempo. Se eu não desligar agora, a Ah, gente vai perder, não vamos salvar. Já fica aqui o convite para uma próxima. Nós temos muita coisa perfeito. para conversar. Muito obrigado, Ronaldo. Até uma próxima. Obrigado, doutor Otávio. Vocês respondem direto para ele, tá bom? Até uma próxima. Perfeito. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Pausou?